Prisco, boa tarde. Tudo bem, Diane? Entrevistado da Fiesc, muito obrigada pela sua presença, até porque acabamos de mostrar uma reportagem que as exportações cresceram, bom para Santa Catarina e também para o agronegócio. Até porque o nosso estado é essencialmente exportador. Nós temos um corredor pelo litoral de portos, o que é muito bom para a nossa economia. E nosso entrevistado de hoje, para nossa satisfação, Mário César Aguiar, que amanhã à noite assume a presidência da Federação das Indústrias de Santa Catarina, ele que foi um fiel escudeiro nesses últimos 7 anos na gestão de Glauco José Corte. Presidente Mário, satisfação tê-lo aqui. É uma grande alegria, meus cumprimentos já antecipados pela investidura. E aproveitando a carona do que a Diane muito pertinentemente colocou, as exportações cresceram e para Santa Catarina é muito bom, né? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui no SBT, dando algumas contribuições aí, esclarecimento para a população catarinense. Sem sombra de dúvida, o agronegócio catarinense é extremamente importante para a economia catarinense, né? E nós temos alguns óbices que têm atrapalhado um pouquinho o bom desempenho que essa atividade sempre demonstrou. Cito aí, por exemplo, a questão do fornecimento do insumo, que é tão importante para a produção das carnes de aves, de suínos, né? Mas, dada a resposta da qualidade e do bom trabalho que as empresas do Oeste Catarinense têm desenvolvido, Santa Catarina tem recuperado, então, essa questão da exportação, o que é um grande benefício para a sociedade catarinense. Muito bem. Agora, outra questão que chama a atenção é ainda a situação econômica que vive o país. Ainda é uma situação relativamente delicada. E, apesar de uma melhora, ainda temos 13 milhões de desempregados. Isso é um desafio para o próximo governo, né, presidente? Sem sombra de dúvida. A grande questão é qual será o governo, né? Então, nós estamos numa expectativa muito forte em que se possa escolher aquele que possa trazer melhores resultados para o país. Essa questão, o Brasil tem uma vocação inegável, né, de ser um grande país pelas condições territoriais, pelo clima, pela sua gente que é trabalhadora. Nós precisamos, então, identificar, e nós sabemos alguns óbices, né? Identificar e corrigir esses problemas que não permitem que o país possa realmente se desenvolver e ter uma participação mais importante na economia global. Agora, assumindo a Federação das Indústrias, Glauco Corte deixou aí algumas coisas muito bem encaminhadas, fugindo até um pouco do aspecto econômico, financeiro, na questão da saúde, na questão da educação. Quais são os grandes desafios de Mário César Aguiar? Bom, os desafios é exatamente continuar esse belo caminho trilhado pela gestão do presidente Glauco, né? Mas evidentemente que nós temos algumas questões, até pessoais, de estilo, e também algumas questões que nós possamos, então, se adaptar à nova realidade brasileira. A indústria brasileira, e não é diferente de Santa Catarina, nós ainda temos uma pequena participação na corrente de comércio internacional. Então, nós precisamos inserir a indústria catarinense no mercado internacional. Essa será um olhar muito atento que nós faremos. Uma outra questão que eu já venho trabalhando bastante tempo também é com a questão da melhoria da infraestrutura, que possa, então, melhorar as condições de desenvolvimento da indústria catarinense. E, certamente, a palavra de ordem hoje chama-se inovação, tecnologia, indústria 4.0, e o sistema Fiesc, através do SES e o SENAI, estão extremamente preparados para conduzir a indústria catarinense a alcançar esses patamares. Eu ia explorar justamente essa questão, Mário, justamente a questão da infraestrutura que o amigo se dedicou muito aí nos últimos anos. O governo federal tem barrigado Santa Catarina de maneira lamentável, né? Infelizmente, o Estado que dá uma resposta tão importante, até será motivo de nossa discussão amanhã, Sétima economia do país, né? A sétima economia, às vezes a sexta economia, né? Mas nós não temos tido a resposta. O Estado, eu acho que não é nem questão de justiça, é uma questão de inteligência estratégica você investir em Santa Catarina, porque o Estado dá uma resposta muito Brasil, rápida né? ao Brasil. Exato. Então, não é só por justiça, nós estamos num país federativo, evidentemente que algumas regiões precisam de uma atenção maior, mas isso não permite que se esteja esquecido
do jeito que está o Estado de Santa Agora Catarina. falta o quê? Mobilização política na sua avaliação? Olha, Prisco, nos últimos anos nós temos acompanhado, né, o Fórum Parlamentar Catarinense tem tido uma atuação muito efetiva e tem dado respostas a alguns questionamentos. Mas é uma tradição no Brasil em não favorecer muito o sul do Brasil, né? E nós precisamos reverter essa questão. E o sul precisa receber investimentos. E o COFEM tem estado, Confederação das Federações Empresariais de Santa Catarina, tem estado em fina sintonia com o Fórum Parlamentar, né? Exatamente. Nós temos promovido algumas reuniões em Brasília, temos sido muito bem recebidos, né? Temos sido ouvidos em assuntos que são discutidos com o COFEM. Então, é extremamente importante que, quando se leva essas reivindicações, se leva com uma discussão muito profunda e de setores representativos da economia catarinense. E também já para a semana que vem, me parece, ou na subsequente, a Federação das Indústrias, já sob seu comando, recebe os principais candidatos ao governo para se manifestarem e também apresentarem seus compromissos com o setor produtivo, correto? Exatamente. A Federação das Indústrias ouviu o setor industrial catarinense, as demandas que existem, as sugestões que existem, isso está compilado num documento e que nós entregaremos, então, aos candidatos, né? E temos a certeza que seremos ouvidos, porque nós representamos em torno de 1/3 de tudo que é produzido em Santa Catarina. Então, novamente, por uma questão de inteligência, ouvir o setor produtivo é extremamente importante para quem vem assumir o governo do Estado. E a ideia também na passagem dos presidenciáveis, agora que a partir do dia 16 começa a campanha eleitoral, é também ouvir os presidenciáveis quando por aqui passarem? É uma situação um pouco mais difícil, né? Mas nós já ouvimos, inclusive, uma das candidatas, a Marina Silva, esteve conosco, mas a Federação das Indústrias está de portas abertas para ouvir e para sugerir, então, questões que, na nossa visão, são extremamente importantes para o desenvolvimento nacional. E digo, essa não é a opinião da Federação como entidade, ela é uma opinião de um setor todo, né, industrial e também junto com o COFEM, onde nós discutimos as questões que achamos relevantes para o encaminhamento aos candidatos. Mário Aguiar, para encerrar agora, eu lhe perguntaria o seguinte: em vários países europeus, nos Estados Unidos também, não só os veículos de comunicação, mas as entidades empresariais se manifestam em relação a candidaturas. Aqui no Brasil isso ainda não é propriamente algo costumeiro. A Federação das Indústrias de Santa Catarina vai se manifestar em relação a candidaturas presidenciais? Não, nesse ponto a federação ela se preserva, né? Não faz essa manifestação, mas nós temos um detalhe, Prisco, a nossa federação é uma federação que se posiciona. Ela não olha a questão partidária, mas ela tem uma posição. Então, após ouvir os industriais, nós colocamos a nossa posição e defendemos, sempre baseado em critérios técnicos, em critérios de avaliação junto às indústrias catarinenses. Então, nossa entidade é uma entidade que dá resposta, então, às demandas que são feitas no Estado. Muito bem, presidente Mário César Aguiar, satisfação tê-lo aqui na véspera da sua investidura e conte sempre com o SBT e êxito na empreitada. Obrigado, estamos de portas abertas para todos os catarinenses. Um forte abraço, muito grato.